Tudo que Jesus fez foi por amor. Eu vou convidar você, eu vou pedir para o André colocar na tela aí o nosso versículo, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Esse é o tema, é o versículo que vai servir de tema para a mensagem hoje à noite. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Só o 3. De longe se me deixou ver o Senhor. Você tem a versão NVI aí? Só para a gente ler numa outra versão. Está dizendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno e com amor leal te atraí. A versão atualizada, que foi a primeira que nós lemos, diz: de longe se me deixou ver o Senhor. Esse de longe aí significa não um longe em distância, mas um longe em tempo. Por isso que eu pedi para colocar a versão NVI, porque ela traduz de uma forma mais precisa essa ideia do tempo, mostrando que há muito tempo, desde o passado, desde a antiguidade, Deus amou, e aqui o objeto do seu amor aqui é Israel, é a nação de Israel, e o profeta Jeremias expressa com essas palavras aí o amor de Deus que levou ele a escolher Israel para ser a nação, o seu povo. Mas eu acredito que este princípio, embora o versículo esteja se referindo à nação de Israel, o princípio também se aplica para nós hoje, porque o capítulo 1 de Efésios nos diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo e em amor Ele nos predestinou. Então, a verdade se aplica tanto ao povo de Israel como também à igreja de Cristo, porque todos nós somos povo de Deus. E esta verdade refletida nesse versículo está falando sobre esse amor incondicional que Deus tem para com o seu povo. E Ele nos convida para termos um relacionamento de amor com Ele. Esse é o título da mensagem hoje à noite. Mas antes de prosseguir, eu queria convidar você para a gente orar mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo enquanto nós pregamos a palavra de Deus hoje à noite. Querido Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nós rogamos a direção do Teu Santo Espírito para que aquilo que vamos pregar hoje à noite possa revelar verdades sobre o Deus que nós adoramos. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender um pouquinho mais desse amor tão profundo que o Senhor tem por nós e que nos constrange quando nós pensamos na forma como o Senhor nos ama e tudo aquilo que o Senhor fez por nós em nome desse amor. Que o Senhor nos ajude a crescermos nesse relacionamento amoroso para o qual o Senhor nos chama a termos com o Senhor. Que a Tua palavra se sobressaia e que apenas ela possa ser pregada hoje à noite e que ela fale do Senhor aquilo que o Senhor é. Nós pedimos a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria começar a pregação com uma frase que eu acredito que é muito conhecida no meio evangélico. Talvez você já tenha ouvido essa frase até do púlpito aqui da igreja, talvez até eu já tenha dito essa frase. E como muitas dessas frases de efeito que a gente acaba utilizando, às vezes em pregação, às vezes em conversas informais, essas frases elas acabam ganhando um status e a gente não analisa muito bem o que é que essas frases estão de fato querendo dizer. A frase é a seguinte: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviu essa frase? Você concorda com ela? Eu
entendo que existem muitas testemunhas muitos testemunhos de pessoas que, ao passarem por situações adversas, por situações difíceis, e essas situações difíceis aí significa dor, pode ser um sofrimento, pode ser problema de saúde, pode ser a perda de alguma pessoa querida. Todas essas adversidades que nos fazem chorar, que nos fazem ficar tristes e que nós chamamos de momentos difíceis da vida. Eu acredito que muitas pessoas, ao passarem por esses momentos difíceis, elas tornam-se mais sensíveis à voz de Deus, se tornam mais humildes e procuram mais. E muitas delas encontram Deus nesses momentos difíceis. Então, nesse sentido, a dor ela é uma forma das pessoas se aproximarem de Deus. Então, nesse sentido, essa frase tem sentido, mas só nesse. Porque existe um outro sentido que é o que eu desconfio que as pessoas mais utilizam e que, para mim, esse sentido não faz nenhum sentido de acordo com as Escrituras. Que sentido é esse? É o sentido de que Deus, ele usa dois métodos ou dois meios para atrair as pessoas para ele. Ou ele traz as pessoas por meio do amor, então as pessoas são conduzidas, são aproximadas dele por livre e espontânea vontade, por amor, porque elas são obedientes e assim elas se aproximam de Deus. Ou aquelas que são mais resistentes, mais teimosas, ele as aproxima dele de forma violenta, de forma dolorosa. E então, se não quer vir pelo amor, vem pela dor. Esse sentido é que eu não concordo que a frase faça sentido de acordo com as Escrituras. Porque o versículo que nós lemos diz que Deus ele nos atrai com o seu amor. Ele nos atrai com um amor eterno. Com um amor eterno. Diz o versículo, eu te atraí. Então, esta outra forma, e essa forma de pensar essa frase, ela, para mim, é uma forma muito cruel. E ela é dita, muitas vezes, quando as pessoas estão passando por um momento difícil nas suas vidas. E eu não vejo uma base bíblica para isso. Mas isso é a minha opinião. Pode ser que você discorde de mim, não sei se talvez outros pastores até discordem de mim nesse sentido. Eu quero dar quatro argumentos por que essa frase não faz sentido, nesse sentido de que Deus tem dois modos operandi de aproximar as pessoas dele. Um é o amor e o outro é a dor. Por que eu entendo que isso não faz sentido? Porque se a dor ela é provocada por Deus como um modo de conduzir as pessoas até Ele, isso é tirania. Porque se o objetivo de Deus é que as pessoas o amem, e para isso Ele usa a dor como um método para trazer as pessoas até Ele, isso é tirania. A definição de tirania é justamente querer possuir por uma via aquilo que só é possível obter por outra. Isso é a definição de tirania. A gente vê muita palavra tirania relacionada com a política. O tirano é aquele sujeito que quer estar no poder, mas ele usurpa o poder. Ele quer o poder, mas o poder só pode ser dado por uma via. Mas ele toma o poder por uma via que não é a legítima. E por isso ele é um tirano. Então, tudo aquilo que nós queremos, que só é possível ter por uma via, mas nós utilizamos outra via para obter, isso é uma tirania. Deus, tendo o propósito de nos atrair até Ele, para que nós possamos amá-lo, se Ele usar a dor para fazer isso faz de Deus um tirano. Se a vontade de Deus é que os seres humanos o amem, então tentar obter esse amor pela via da dor seria um ato tirânico da parte de Deus. Mas Deus não é tirano. Então, se Deus não é tirano, logo, a dor que o ser humano enfrenta em sua vida não pode ser atribuída a Deus como meio para conduzi-lo a Ele. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento,
Se a dor é provocada por Deus como modo de conduzir as pessoas até Ele, então responsabilizamos Deus pela dor existente no mundo. Então, toda dor existente no mundo é causada por Deus com o objetivo de aproximar as pessoas dele. E isso é um absurdo, porque nós fazemos Deus o autor do mal. Então, não pode ser Deus o autor do mal, porque Deus só faz o bem. Logo, a dor que o ser humano enfrenta em sua vida não pode ser atribuída a Deus como meio para conduzi-lo a Ele. Terceiro argumento: se a dor é provocada por Deus como modo de conduzir as pessoas a Ele, nós igualamos então o poder da dor ao poder do amor, o que é totalmente incompatível. O amor é eterno, a dor não. O amor tem um poder extraordinariamente, infinitamente maior do que o da dor. Logo, a dor que o ser humano enfrenta em sua vida não pode ser atribuída a Deus como meio para conduzi-lo a Ele. E o último argumento: se a dor é provocada por Deus como modo de conduzir as pessoas a Ele, então deveríamos usar o mesmo método para evangelizar o mundo. Se nós devemos imitar Deus, então vamos fazer uso da força, da violência para evangelizar o mundo e vamos oprimir as pessoas, porque quanto mais dor elas tiverem, mais elas se aproximarão de Deus. O que também é algo completamente absurdo. Portanto, embora a dor possa criar oportunidade para que as pessoas se aproximem de Deus, não podemos atribuir a Deus como o autor, o causador da dor que as pessoas sofrem. Por isso, essa frase, muito utilizada em um contexto de afirmação da dor, como se a dor fosse o meio usado por Deus para atrair as pessoas, ela não faz sentido quando nós analisamos mais de perto. E por que esse tipo de pensamento, como eu disse, é um pensamento que é muito presente nas comunidades, nas igrejas, e às vezes afirmado até com uma certa insensibilidade por algumas pessoas, quando constata o sofrimento de um irmão. Alguns até chegam a dizer, a mão de Deus está pesando sobre ele, Deus está trazendo juízo sobre a casa daquela pessoa, e se não veio pelo amor, virá pela dor. Até de uma forma insensível por parte das pessoas ao dizer isso. Por que existe esse pensamento e essas ideias, elas prosperam no meio evangélico? Eu acredito que a razão por que estas ideias prosperam está ligada intimamente com o tipo de relacionamento que as pessoas têm com Deus. E hoje à noite eu queria rapidamente falar de 3 tipos de relacionamento possível com Deus. E eu vou me deter mais no último relacionamento, que é o que já anuncia aí o título da mensagem. Mas é possível ter 3 tipos de relacionamento com Deus. Um relacionamento equivocado, um relacionamento superficial e um relacionamento maduro, profundo com Deus. Claro que existe aquelas pessoas que não querem nada com Deus, mas aí não existe relacionamento, aí é indiferença para com Deus. Então, hoje à noite, eu queria descrever rapidamente esses 3 tipos de relacionamento e me deter mais no último, porque eu acredito, sinceramente, que esse é o plano de Deus para cada um de nós, que Deus ele está nos chamando, nos atraindo, para usar a palavra do texto bíblico, para um relacionamento profundo, para um relacionamento íntimo, maduro, estável com Ele e em amor. O primeiro tipo de relacionamento que podemos ter com Deus, então, é o relacionamento equivocado. Aqui eu coloco 2 grupos, 2 tipos fundamentais.
o supersticioso e que eu vou chamar aqui de tradicionalismo, tradicional. O relacionamento supersticioso é aquele que crê na existência de um ser supremo, mas desconhece a sua identidade, desconhece a sua vontade, desconhece a sua pessoa, não tem qualquer intimidade com esse ser supremo. Ele é como Jesus diz lá em João 4:22, ele adora o que não conhece. Lembra quando Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana? Ele diz, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Então, esse relacionamento equivocado, ele tem essa figura da superstição. Esse relacionamento supersticioso está na raiz de todo o sistema religioso. As religiões se alimentam da superstição, que por sua vez se alimenta da ignorância. Quanto mais ignorante, mais supersticioso é um povo. E quanto mais supersticioso, mais religioso é esse povo. A força da superstição é a ignorância e o medo. Toda religião usa o medo como forma de domínio, de coação. As pessoas presas nos sistemas religiosos, elas são mantidas lá por medo. Medo de afrontar os líderes, medo de afrontar o ser supremo que eles adoram. Os líderes dessas religiões, consciente ou inconscientemente, usam esse poder para coagir as pessoas a se comportarem do modo como eles querem. Não existe liberdade, nem intimidade, nem felicidade dentro de um sistema supersticioso. A segunda matriz desse relacionamento equivocado é o que eu chamo do relacionamento com o divino, com o sobrenatural, é aquele que está fundado na tradição. Todo o sistema religioso que utiliza da superstição está preso às tradições de uma crença. Nessa modalidade, o relacionamento com Deus é marcado pelo ritualismo e pelo formalismo. A vivência com Deus é caracterizada pelo cumprimento de regras. Deus continua sendo aquele ser distante, de quem o adorador não pode se aproximar e que precisa se aproximar dele somente por meio dos rituais, dos formalismos e de um intermediário. Na verdade, esse tipo de relacionamento não é um relacionamento com Deus, mas é um relacionamento com a religião e os seus ritos, que não alcança Deus. Mas é um tipo de relacionamento que as pessoas podem estabelecer com o divino, totalmente impessoal. O segundo tipo de relacionamento que é possível é o que eu chamo de relacionamento superficial. Esse é o tipo de relacionamento de alguém que se converteu a Deus, mas ainda mantém muita carga do antigo relacionamento religioso. Nós estamos falando aqui de alguém que creu no Evangelho, mas não se desvencilhou da herança religiosa. O seu relacionamento também é muito marcado pelo ritualismo e pelo tradicionalismo. Servir a Deus ainda está muito relacionado com o que ele faz na igreja, no templo. Então, ele vai à igreja, ele assiste aos cultos, ele participa das atividades da igreja, ele contribui financeiramente com a igreja, ele é zeloso no fazer coisas para a igreja, na igreja para Deus. Mas o seu relacionamento com Deus se limita a esta experiência de final de semana. É um discípulo que faz coisas para Deus, mas Deus ainda continua sendo um ser distante. Deus continua ainda muito longe dele, não muito presente no seu dia a dia, nas suas decisões, nas suas escolhas. Ainda há um grande abismo entre a esfera espiritual e as demais esferas da sua vida. Ele ainda entende que espiritualidade, como uma esfera da sua vida, é isolada das demais. Então, por isso que ele está no plano
do fazer coisas para Deus. No seu entendimento, ele vai até Deus nos dias e horários marcados para cumprir as suas obrigações para com Deus. O seu relacionamento é ainda muito ditado pela obrigação, pelo dever, pelo fazer. Ele vai aos domingos na igreja e cumpre as suas obrigações religiosas e ponto final. Ele já cumpriu a sua obrigação. Não há muita liberdade, nem muita alegria na forma como ele serve a Deus. E não muito raro, ela se esfria ou mantém essa vida ritualística até morrer. Infelizmente, muitos cristãos não ultrapassam esse estágio de relacionamento com Deus. Ficam nesse plano. Ser crente para eles é cumprir essas obrigações. Deu domingo, tem culto, então eu vou para o culto. Eu chego no culto, já tenho o lugar onde eu me sento lá na igreja, então eu sento naquele lugar. Até mudar de lugar é complicado. Se ele chegar na igreja e ver alguém sentado no lugar dele, ele corre o risco de ele voltar para trás, para casa, porque ele não consegue sentar num lugar diferente, porque é tudo muito formal para ele. Certamente que a vida cristã envolve nossas atividades na casa de Deus, mas ela não pode se limitar a isso. Um relacionamento com Deus que está limitado a esta obrigação ritualística é um relacionamento muito árido. E eu tenho pena do crente que é assim, porque ele ainda não aprendeu, não entendeu a profundidade, a preciosidade que ele está perdendo em aproximar-se do seu Deus, do seu Criador.